hoje a gente consiga entender melhor quais são as pretensões do Atlético contra esse Botafogo, num jogo em que não vai ter torcida, a cabeça vai estar toda voltada para a bola rolando em campo. Para mim, o último jogo que o Atlético tem que usar jogadores titulares, sabe? Essa van premier da final contra o Botafogo é muito interessante para que o Milito faça os testes dele com o adversário que ele vai enfrentar na final. As pretensões do Atlético para o jogo da final, eu acho que a van premier é hoje. Então vai ser muito interessante medir o nível técnico, tático, físico num jogo como o de hoje. Eu não vou voltar, assim, queimar fosfato e tempo do programa para falar qual a minha posição, o meu posicionamento sobre os jogos do Atlético e o que eu entendi do Atlético na final contra o Flamengo. Já passou, já era. O Flamengo é bem superior em elenco, em orçamento, em postura, em personalidade ele foi. Agora, contra o Botafogo, eu coloco um ligeiro favoritismo da final para o Botafogo, uns 51-49, mas hoje vai ser um grande dia para a gente apreciar em que patamar o Atlético está do Botafogo para esse encontro no dia 30. Então, nada melhor para o Atlético do que receber o Botafogo num jogo em casa, sem torcida, tudo bem, para medir essa estrutura de favoritismo que o Atlético pode responder, principalmente naquilo que eu entendo que é o maior problema do Atlético até aqui, que é a questão física. O Botafogo sobra fisicamente, o Atlético é um time hoje extenuado, por isso eu digo que hoje é o último jogo que o Atlético tem que usar jogadores titulares. Daqui para frente, depois desse jogo de hoje, é foco total na final e adeus essa história de recuperar no Brasileiro, queimando e moendo os jogadores titulares. Irmão, falando de muita saudade de ter aqui ao meu lado, muita saudade. Volta segunda, hein? Em primeira mão essa. E aí eu posso brigar com você pessoalmente. Mas eu tô impressionado com a sua vontade de fazer o Atlético folgar no Campeonato Brasileiro. Para você, o Atlético precisa de folga. Eu não consigo te entender, meu irmão. Você acha que o Atlético precisa de folga? Um time que não consegue ganhar de absolutamente ninguém. Não ganha do Lanterna. Não ganha de ninguém nesse Campeonato Brasileiro. Não ganha dos reservas do Flamengo. Você quer dar folga pros caras. Isso é inadmissível, HG. Isso é inadmissível. Pera só um minuto. Só um minutinho. Hoje é feriado, a gente tá fazendo bagunça. Aquilo que você parece ainda peraí. Deixa eu fazer um carinho no Hector aqui. Pois não, gente. Você tá recebendo carinho do Gito aí. Saudade de você, fiquei preocupado, você já tá melhor, né? Volta segunda. Tô melhor. Bonito. Fica no céu. Aí sim. Lindão. Quer responder, HG? Uma coisa. Deixa eu explicar para esse rapaz aí, para esse senhor aí, chamado Thiago Fernandes, que as coisas não vêm acontecendo no Atlético, Thiago. Talvez você tenha uma certa dificuldade para entender. Exatamente porque, na minha avaliação, o time está extenuado. Porque, fisicamente, para um time que já não era tão físico, e pelo giro de 13, 14 jogadores que o Milito tem feito, ele não tem usado todo o elenco, você tem visto o Igor Rabelo no time titular, o Lemos, Vargas, Palácios, o próprio Alisson tem entrado, mas muito pouco diante do que a gente imaginava que pudesse ser. Então, se ele não faz esse rodízio, e depois de um campeonato com muitos empates, onde o Atlético se voltou muito para as Copas, e valeu a pena se voltar para as Copas, porque chegou em 2 finais, embora uma já tenha ido para o limbo, mas convenhamos, no início da temporada, a gente, inclusive aqui nesse programa, a gente falava, torcedor atleticano, o ano é para pagar dívida, equacionar a situação, e o ano de investimento, segundo a diretoria, e nós estaremos aqui para cobrar a partir do ano que vem, é 2025. Então, diante de tudo isso, o Atlético chegou em 2 finais sendo o time que menos investiu entre os grandes no futebol brasileiro. Pode puxar aí, o Atlético investiu 25, 30 milhões. O Botafogo investiu 350. O orçamento do Flamengo é de 1,3 bilhão de reais. O Botafogo, o Bahia investiu, o Palmeiras investiu, menos do que deveria, mas investiu. E o Atlético foi o time que menos investiu, e chegou em 2 finais. Se vai ganhar a Libertadores, eu não sei. Mas está muito além do que a gente imaginava. Esse time que nunca foi físico, e basta você olhar um por um dos jogadores e ver como esse time joga, esse nunca foi físico. Esse time chega na final extenuado.
mas o senhor Thiago Fernandes quer que arrebente com o time no Brasileiro e chegue para a final com o Botafogo para tomar um vareio de bola, inclusive no aspecto físico, lá no dia 30. Isso não faz o menor sentido e é algo irresponsável de se fazer e de se pensar. Então este senhor chamado Thiago Fernandes aí ainda não entendeu o tamanho da decisão no dia 30 de novembro. Então, se ainda não entendeu, procure entender. Não dá para chegar meia boca contra um time que sobra fisicamente, sobra tecnicamente e sobra taticamente. Será que você entendeu? Ou que parte você não entendeu? Eita porra! Se ficar fora da Libertadores, o senhor vai ser mais um dos culpados. O senhor, porque está defendendo isso. Está defendendo isso. O Atlético não pode ficar fora da Libertadores. Não pode jogar Sul-Americano. Toma vergonha na cara, Gagê. Toma vergonha na cara. Isso é a soberba. O Atlético não pode ficar fora da Libertadores. Esse elenco e esse investimento não podem ficar fora da Libertadores. Você é o grão-mestre da venda da soberba pro torcedor. Ai, se cair na Sul-Americana é um absurdo, irmão. Você vai lá e joga a Sul-Americana. É um absurdo, HG. É um absurdo. Joga e ganha a Você Sul-Americana. não pode considerar esse Atlético jogando Sul-Americano em 2025, não. Um time com Hulk, Paulinho, Scarpa, Bernard, Zarate, Arana, Everson, Lianco. Que vergonha, cara. Que vergonha. Você tá passador de pano. Passador de pano do Milito. O seu papel de vender. Isso que você está vendendo é soberba. Passador de pano do Milito. Passador de pano. A Clara ontem, falou um negócio fantástico ontem no Deus Me Diga. Olha que ponto chegamos, hein? O urgente é um momento de calma. A Clara virou e falou um negócio fantástico. Ela falou assim, cara, a CBF pune quem vai avançando nas competições. É verdade. Porque são tantos jogos que se arrebenta o time. O Atlético vai completar 77 jogos. E ainda esse ano teve a questão do adiamento. Então sabe o que tem que fazer? Tira as 14 datas do início do ano. Mas aí daquela Pô, tá, mas aí já é outra discussão. Nós estamos falando de uma temporada que está em novembro, está na reta final. O Atlético está, de fato, com problemas físicos. Os jogadores já falaram, o Milito já falou. O time não conseguiu os resultados que precisava nas apostas que fez. Quando falou assim, vamos tentar o resultado nesse jogo. Não ganhou. Vamos poupar nesse aqui porque o adversário é mais fraco. Não ganhou. Então agora tem que juntar os cacos e reorganizar, porque o que tem é isso. E eu concordo com o Everton, porque agora, enfrentando o Botafogo, nesse estado que tá, o Atlético em algum momento, seja nesse jogo, seja no próximo, antes da Libertadores, vai ter que dar um descanso para esses caras. Senão o Botafogo vai passear em cima do Atlético. Isso aí está sendo dito já. O Atlético fez as apostas que fez, não deu certo no Brasileiro, tá difícil de conseguir a vaga na Libertadores, mas é o que tem. O jogo mais importante é a final da Libertadores, é o jogo mais importante do continente. Todo mundo queria estar onde o Atlético tá. Então agora o esforço final tem que ser em prol dessa competição. Cara, se não der certo, é mais uma aposta que acabou